Carvão na alma. Belém, fevereiro de 2024. Céu pesado, cheiro de chuva prestes a cair. Eu não deveria estar aqui. Não agora, não assim. Mas a vida, meu irmão, não pergunta se a gente tá pronto. Ela joga a gente no meio da rua e grita: corre, seu animal! Meu nome é João Batistão, mas todo mundo no estaleiro Pará me chama só de Batistão, ou, quando tô de mau humor, de Carvão, por causa dessa pele que parece que nunca sai do turno da noite. Trabalho há 12 anos como operário na termoelétrica lá para os lados da Vila do Conde, onde o calor do inferno se mistura com o cheiro de óleo queimado. Não é vida, é sobrevivência. Mas hoje tudo mudou. O início do fim. Tava saindo do turno das 6 da manhã, o corpo doendo como se tivesse levado uma surra de marreta, quando Zé Maria, meu parceiro de infortúnio, me cutucou. Ô, Carvão, tu viu a notícia? A igreja de Nossa Senhora de Nazaré na Avenida Brasil foi pichada ontem à noite. Uns moleques sem vergonha jogaram tinta preta na fachada toda. O padre tá desesperado. Eu cuspi no chão, sentindo o gosto amargo da raiva. Filhos da puta. Isso aqui é sagrado, Zé. A gente já não tem mais respeito por nada? Zé Maria coçou a barba por fazer. Dizem que o bispo vai vir hoje à tarde benzer o lugar. Se tu for, leva um balde d'água, quem sabe a gente ajuda a limpar essa merda. Eu não respondi. Mas a ideia ficou martelando na minha cabeça o caminho todo até o barraco que eu alugo na Travessa 14 de Março. Minha mãe, Dom Ana, estava sentada na porta, descascando mandioca para fazer tucupi, quando me viu chegar com essa cara de poucos amigos. Que foi, meu filho? Parece que tu carrega o mundo nas costas. Nada, mãe. Só cansado. Ela me olhou com aqueles olhos que sempre veem mais do que eu quero mostrar. Cansado não. Triste. E tristeza em fevereiro é perigoso, Batistão. É mês de chuva, de ciranda, de alegria. Não de cara feia. Eu suspirei. Minha mãe acha que ciranda e reza resolvem tudo. Mas eu sei que o mundo não é assim. Ou será que é? A decisão. Às 3 da tarde, estava eu na Avenida Brasil, em frente à igreja de Nazaré, com um balde de água, uma esponja e uma raiva que não cabia no peito. O padre Alencar, um homem magro demais para tanto peso nas costas, me olhou surpreso quando me aproximei. Filho, você veio ajudar. Vim. Mas não é por bondade, padre. É por raiva. Esses vagabundos não têm noção do que fizeram. Ele sorriu, cansado. A raiva também é um começo, João. Deus trabalha até com pedras brutas. Comecei a esfregar a parede, o suor escorrendo pela testa, misturando-se com a fuligem que nunca sai debaixo das minhas unhas. A tinta preta teimava, como se tivesse raiz. E quanto mais eu esfregava, mais uma coisa estranha acontecia. As manchas não saíam da parede, mas pareciam se mover. Padre, chamei, a voz rouca. Olha isso. Ele se aproximou, os olhos arregalados. As manchas de tinta, em vez de sumir, estavam formando figuras. Primeiro, um vulto escuro, depois, uma silhueta de mulher, com as mãos estendidas, como se estivesse chamando. Meu Deus, o padre fez o sinal da cruz, isso não é tinta. Isso é. Isso é o quê, padre? Gritei, o coração batendo no peito como martelo em bigorna. Foi então que o céu, que já estava carrancudo, escureceu de vez. Um vento gelado cortou a avenida, mesmo com o calor úmido de Belém. E a figura na parede sorriu. A visão. Não sei explicar o que aconteceu depois. Só sei que, de repente, eu não estava mais na frente da igreja. Tava dentro dela. Mas não a igreja que eu conhecia, com bancos de madeira e cheiro de cera. Não. Era um lugar escuro, úmido, como as entranhas da termoelétrica, mas pior. Muito pior. E lá, no meio daquilo, ela estava. Uma mulher vestida de branco, mas não um branco puro, um branco que brilhava por dentro, como se tivesse uma luz própria. Os olhos dela. Deus do céu, os olhos dela eram
A visão. E os olhos dela eram como dois poços de água viva, profundos o suficiente para afogar todos os meus pecados. Não eram severos, não. Eram tristes. Como se ela já soubesse de tudo antes mesmo de eu abrir a boca. João Maria, a voz dela não veio dos lábios. Veio de dentro do meu peito, como se alguém tivesse soprado as palavras direto na minha alma. Eu caí de joelhos. Não por medo, não. Por vergonha. O carvão das minhas mãos, que mancha tudo que toca, parecia ter sujado até o ar daquele lugar. E ela só estendeu a mão. Você não veio aqui por acaso. Disse, e o som era como o vento nas folhas das mangueiras da Praça da República quando a noite cai. Eu balancei a cabeça, engolindo em seco. As palavras não saíam. Como explicar que eu tinha roubado? Que tinha traído meu próprio irmão por um punhado de reais sujos? Que, há 3 noites, enquanto a ciranda tocava lá no Veropeso, eu tinha deixado um homem sangrar na calçada da Travessa 14 de Março só porque ele devia dinheiro pro meu patrão. Eu sei. Ela baixou a mão, e de repente, o chão embaixo de mim não era mais pedra. Era água. Água escura, como a do igarapé que passa atrás da termoelétrica, onde a gente joga as cinzas. E eu estava afundando. Não! Gritei, esticando os braços, mas minhas mãos só encontraram vazio. Ela não me segurou. Não dessa vez. Primeiro, você precisa ver. E então eu vi. O julgamento. Não foi como nos filmes, não. Não tinha demônios com chifres nem fogueiras. Era só, e memória. A primeira coisa que apareceu foi o rosto do seu Damião, o velho que vendia tucupi na feira. Ele me deu crédito quando eu estava desempregado, e eu nunca paguei. Depois, veio a Maria do Carmo, minha vizinha na Rua dos Mundurucus, que eu empurrei quando estava bêbado e ela caiu na sarjeta. E o pior, o olho arroxeado do meu sobrinho, o Tiago, quando eu perdi a paciência e bati nele por causa de um vidro de cachaça quebrado. Cada imagem doía mais que a anterior. E o pior era que eu sabia. Sabia que tinha feito tudo aquilo. Só não queria encarar. Por que você esconde? A voz dela era suave, mas cortava como faca de peixeiro. Por quê? Porque se eu parar para pensar, eu não aguento. Berrei, e minha voz ecoou como se eu tivesse dentro de um tambor de ciranda. Ela não respondeu. Só apontou para frente. E lá, no meio da escuridão, apareceu uma porta. Uma porta de madeira velha, igual às das casas do comércio, com a tinta descascando. Do outro lado, eu ouvia risadas. Música. O som de pés batendo no chão, como na roda de ciranda que rola toda sexta na Praça do Povo. Abra. Ela ordenou. Minha mão tremia quando encostei nos ferros enferrujados. Quando empurrei, a porta rangeu como um gemido. E então eu vi ele. O espelho. Não era um anjo. Não era um santo. Era eu. Só que não o João Maria de agora, sujo de carvão e cheio de cicatrizes. Era o João Maria de 10 anos atrás, antes da termoelétrica, antes das dívidas, antes do primeiro soco que dei no meu irmão por causa de uma discussão bestas. Esse João Maria estava rindo. Dançando. Girando uma mulher pela cintura enquanto a ciranda tocava e o cheiro de peixe frito enchia o ar. Era a festa de Nossa Senhora de Nazaré, e todo mundo estava lá, até a minha mãe, que já tinha os cabelos brancos mas ainda sabia sapatear melhor que os jovens. Lembra? A voz dela veio de novo, dessa vez mais perto. Eu lembrava. Lembrava como era bom. Como a vida tinha gosto antes de eu decidir que o mundo me devia alguma coisa. Você escolheu o ódio. Ela não estava acusando. Tava explicando. Como uma mãe explica pro filho por que não pode brincar com fogo. E agora? Perguntei, a voz quebrada. Ela não respondeu. Só apontou pro chão. E eu vi que, embaixo dos meus pés, a água escura estava virando terra. Terra seca, rachada. Como a pele das minhas mãos depois de 12 horas queimando o carvão. Plante algo aqui. Disse ela. O quê?
Qualquer coisa. Uma semente. Uma palavra. Um perdão. Eu olhei para minhas mãos. Sujas. Feias. Inúteis. Com isso? Falei, mostrando as palmas negras. Ela sorriu. E, pela primeira vez, entem. O carvão e a semente. Entendi. Não foi com palavras. Foi com aquele silêncio que só existe quando a alma para de gritar e começa a ouvir. O tipo de silêncio que corta o barulho da Avenida Brasil às 6 da tarde, quando os ônibus buzinam, os vendedores de açaí gritam geladinho, geladinho, e o cheiro de peixe frito se mistura com o óleo queimado dos motores. Mas ali, naquele canto da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, onde a luz dos vitrais filtrava verde e azul na poeira, só tinha eu, ela, e o peso de tudo que eu tinha carregado sem precisar. Plante. Repetiu, como se soubesse que minha cabeça era dura que nem carvão de segunda. Baixei os olhos de novo. A terra rachada parecia respirar. E, de repente, lembrei do meu pai. Das mãos dele, grossas como raízes, enterrando sementes de mamão no quintal da casa onde a gente morava perto do Veropeso. Filho, a terra não nega fruto para quem sabe esperar, ele dizia, enquanto eu, menino, só queria saber de correr para a ciranda na praça, onde as mulheres rodavam saias coloridas e cantavam, ó, cirandeira, ciranda, ciranda, ó, cirandeira, dá uma volta, mexe a cintura. Mas eu não tinha esperado. Não por nada. Nem por mim. Tá bom. Murmurei. Afundei os dedos na terra. Ela estava quente. Viva! Como se estivesse me chamando para algo maior que eu. E foi aí que senti uma dor aguda no peito, como se uma faca estivesse sendo arrancada devagar. Quando tirei a mão, não tinha só terra nos dedos. Tinha sangue. Meu sangue. E, misturado a ele, umas manchas pretas saindo da pele, como tinta sendo lavada. O que é isso? Gritei, assustado. Ela não respondeu. Só estendeu a mão e, quando eu olhei para cima, vi que os vitrais não estavam mais sujos. O carvão que eu tinha jogado nas paredes da igreja, na raiva, na bebida, na noite em que quebrei tudo porque o mundo não me deu o que eu queria, tinha sumido. E no lugar, as imagens de Nossa Senhora Aparecida brilhavam como se fossem novas. Como se alguém tivesse passado um pano nelas. Alguém como eu. Você limpou a igreja. Falei, a voz tremendo. Não. Ela balançou a cabeça. Você limpou você. E foi aí que o chão tremeu. Não foi um terremoto. Foi pior. Foi o som de um motor ligando do lado de fora, seguido de gritos. Pega ele! Não deixe o filho da puta sair! Reconheci a voz do Zé Maria, o capataz da carvoaria. O homem que eu tinha roubado. O homem que jurou me matar se me visse de novo em Belém. Corri para a porta lateral da igreja, o coração batendo no ouvido. Quando espiei, vi a caminhonete preta dele parada na esquina da Travessa 14 de Março, com 3 homens descendo com facões na cintura. Um deles apontou para mim. Lá. Na igreja. Não pensei. Empurrei a porta dos fundos, que dava pro beco onde as mulheres lavavam roupa no tanque comunitário. Uma delas, Dona Maria do Carmo, me viu correndo e cruzou os braços. João Pedro, que diabo você aprontou agora? Gritou, mas já estava jogando um balde d'água no caminho para atrapalhar os homens. Me ajuda, tia. Supliquei. Ela não hesitou. Pegou o varal cheio de roupa e jogou em cima dos pés dos capangas, que escorregaram e caíram. Corre, menino! Pela rua dos Mundurucus! Saí disparado, pulando poças de água suja e esbarrando em crianças que brincavam de peão. O cheiro de muqueca das barracas se misturava com o meu suor. Mas eles não desistiram. Ouvi os passos atrás de mim, cada vez mais perto. Você não escapa, seu ladraço! Berrou Zé Maria. Virei na Rua dos Mercadores, onde os comerciantes fecharam as portas ao me ver. Não tinha saída. Só o rio. O Guamá, lá embaixo,
com suas águas barrentas e os barcos de madeira balançando. Pulei o muro de uma casa abandonada, caí no quintal cheio de mato e, quando olhei para trás, vi Zé Maria pulando também, o facão reluzindo. Acabou, João Pedro. Fechei os olhos. Esperei a dor. Mas a dor não veio. Abrindo os olhos de novo, vi Zé Maria parado, o facão tremendo na mão. Ele olhava para algo atrás de mim. Algo que fazia os olhos dele arregalarem de medo. Virei. E lá estava ela. Não era uma sombra, não era o vento. Era uma mulher de vestes brancas, os pés descalços sobre as pedras úmidas do quintal, como se não tocasse o chão. Seu rosto era sereno, mas os olhos dela queimavam mais que o carvão da fornalha onde eu trabalhava há 10 anos. O cheiro de mofo e terra molhada sumiu. Quando ela terminou, minhas palmas estavam rosadas, quase brancas. Como as de uma criança. A vida não é só carvão e cinza, filho. Ela se levantou. É também ciranda, é o cheiro do açaí na calçada, é o riso das crianças correndo na Praça da República. Você só precisa escolher ver. E então, como tinha vindo, ela se foi. Não desapareceu, não virou fumaça. Simplesmente caminhou em direção ao rio, e quando cheguei perto do muro para olhar, não havia mais ninguém. Só as águas do Guamá, agora mais calmas, como se tivessem sido abençoadas. 3 meses depois. O sol de junho queimava, mas eu não sentia mais o calor como antes. Agora, quando suava, era por trabalho honesto, descarregando caixas de peixe no barco de Dona Maria do Carmo, que, como a senhora tinha dito, precisava de ajuda. Aos poucos, a cidade foi me conhecendo não como João Pedro, o ladrão de car. João Pedro, o homem que o rio devolveu. 3 meses depois, e o cheiro de peixe salgado já não me enojava. Pelo contrário, era o perfume da minha redenção. Dona Maria do Carmo, uma baiana de voz grossa e riso fácil, me chamava de meu filho adotivo enquanto me jogava um pano úmido para limpar as mãos. Tá vendo, João? A vida é como o Guamá, às vezes turva, às vezes clara, mas sempre corre pro mar. E o mar, meu bem, não julga. Eu não respondia. Só assentia, porque as palavras ainda me pesavam na garganta. Mas os olhos eu já não baixava mais. Foi num sábado de fevereiro, quando a cidade inteira se preparava para a ciranda do Boitatá, que tudo mudou de novo. O céu, daquele jeito nublado que só Belém tem, nem chuva, nem sol, só uma ameaça preguiçosa, parecia presságio. Eu estava no bar do seu Chico, na Avenida Brasil, tomando uma cerveja gelada, paga, dessa vez, quando ouvi o grito. João Pedro! João Pedro, seu desgraçado! Era o Zé Miúdo, o capanga do Geraldo, o homem que eu tinha roubado 3 anos atrás. O mesmo que jurara me matar se me visse de novo. Ele veio vindo, a faca brilhando na cintura, e eu senti o suor frio escorrer pelas costas. Não hoje, porra! Não agora. Corri. Não pela rua dos Mundurucus, não, ali era becos sem saída. Desci pela travessa 14 de março, esquivando de barracas de açaí, pulando poças que fediam a esgoto. O coração batia tão forte que eu ouvia o sangue nos ouvidos. Virgem Santa, me ajuda, pensei, sem nem saber se tinha direito de pedir. E então, como um milagre que não merecia, vi a porta aberta da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Não hesitei. Entrei como um furacão, tropeçando nos bancos, sujando o chão de mármore com as botas encharcadas de lama do porto. O padre, um homem magro de óculos redondos, levantou a cabeça do altar, assustado. Me esconde, por amor de Deus! Gritei, ofegante. Ele não perguntou. Só apontou para a sacristia. Eu me joguei lá dentro, trancando a porta, encostando as costas na madeira como se ela pudesse me absorver. Do lado de fora, ouvi passos, xingamentos, a faca arranhando a porta. Sai, seu filho da puta! Eu sei que tá aí! Fechei os olhos. E foi então que senti o cheiro. Não era incenso. Não era cera. Era flor de manacapuru.
O mesmo perfume que tinha sentido naquela noite à beira do Guamá, quando ela apareceu. Abri os olhos devagar. E lá estava ela. Não no altar. Não em um quadro. Dentro da sacristia, sentada num banco de madeira, como se estivesse me esperando. Vestida de branco, os pés descalços no chão frio, as mãos unidas no colo. Os olhos. Deus do céu, os olhos. Não eram de juíza. Eram de mãe. João Pedro, disse ela, e minha alma tremeu. Você ainda não entendeu, não é? Entendi o que, minha senhora? Minha voz saiu num sussurro rouco. Ela se levantou. Andou até mim. E então, tocou no meu rosto. Não foi como eu imaginava. Não foi luz, não foi música celestial. Foi dor. Uma dor tão profunda que eu caí de joelhos, porque de repente vi tudo, cada mentira que contei, cada real roubado, cada noite que dormi com a consciência suja como carvão. Mas também vi o peixe que descasquei para Dona Maria, o menino que ajudei a atravessar a Brasil, a vez que dei meu último trocado para uma velha na feira. E ela falou, bem baixo. O carvão suja as mãos, João. Mas a alma só se mancha quando a gente para de enxergar o bem que ainda pode fazer. Então, como um sopro, ela sumiu. Lá fora, o Zé Miúdo ainda gritava. Mas quando saí da sacristia, tremendo, o padre me olhou com os olhos que não eram mais de medo, e sim de reconhecimento. Eles foram embora, disse ele. Disseram que viram uma mulher de branco na porta. Que ela olhou para eles, e eles não conseguiram mais mexer os braços. Eu não perguntei mais. Só saí, andando devagar pela Avenida Brasil, enquanto a cidade se preparava para a ciranda. O som dos tambores já ecoava pela Praça da República e o cheiro de tucupi frito se misturava ao vento que vinha do rio. Hoje, aprendi que milagres acontecem onde há amor e coragem.